Xixi, com licença. Como você tá? Saudade de você. Vasculhando com André Vasco. Palmeiras, Rádio Nacional. Em 1954, jovem Carlos Alberto, mas você entrou lá por causa do seu pai. Exatamente. Ele plantou a raiz lá e... Mas ele não achava ruim de falar assim, não, vença por você mesmo. Não, ele fez mais ou menos isso. Posso te dar o primeiro empurrão. Ele disse o seguinte, quando eu falei que ia trabalhar em rádio, é que eu já escrevia escondido dele. Ele não sabia que eu estava escrevendo programas da emissora que ele dirigia. Era a emissora de Piratininga. Porque eu tinha 16 anos e o meu amigo era um ano mais velho que meu pai, era o Mário Santos. Não tem. Isso que eu estou dizendo foi em 54. E aí esse seu amigo... Aí eu falei pro meu pai, olha, é que eu escrevo assim, contei do Mário. O Mário era muito amigo dele. E em casa almoçava quase que diariamente. Ele e outro garoto chamado Zé Bonifácio, que é o Boni, né? É um outro garoto. Caramba, José Bonifácio. Zé Bonifácio de Oliveira Sobrinho. É o Bonão. Bonão. Assim. Esse aqui, grande homem. Grande Boni. Ótimo livro dele, inclusive. E ele me cita no livro, conta inclusive o começo com meu pai. E essa era a gangue de vocês? Era, porque meu pai queria ir para a televisão e queria que eu e o Boni escrevesse o programa de rádio do meu pai. Só que o Boni ficou pouco tempo e eu continuei. Mas do meu pai Você tem seguinte, contato ainda com esse... Sempre! O Boni... Que imagina uma mesa, vocês sentados comendo um petisco, um amendoim japonês e tomando um vinho. É que eu não bebo, mas É um ele... suco de laranja, é um suco de laranja. Ele, uns 2 anos atrás, teve uma homenagem para mim, ele foi, me deu um vinho que eu não tive coragem de abrir. Vamos abrir agora! Eu não ganho para ter esse vinho em casa, que ele entende um bocado de... Aí meu pai disse, mas o que você quer fazer? Só quero escrever. Aí peguei e contei, senta aí e escreve alguma coisa. Aí peguei e escrevi um quadro que tinha no programa dele. Escreve outro, mas não esse, escreve de outro. Eram 5 ou 6 quadros, escrevi um outro. Aí ele ligou pro Dermival Costa Lima, que era diretor da Rádio Nacional. Falou, Costinha, assiste amanhã o meu programa, que eu quero te fazer uma pergunta. Isso foi em novembro de 53. Quando eu repeti pela 3ª vez o primeiro científico. Aí o programa era diário. Ele assistiu o programa, como ele vinha. Aí, sim, eu vi daí. Aquele quadro é aquele ali, você gostou? É, normal. É o Carlos Alberto que está escrevendo. Teu filho? Aí riu, Fabu, sei o quê. Aí meu pessoal, olha, ele vai ficar escrevendo, que eu quero que ele entre pela forma certa. Ele vai fazer uma experiência. De valor, ralando, não pelo talento, não por ser meu filho. E o dono da rádio era o Vitor Costa e o Luiz Ramos, que era casado com a Hebe, Luiz Batista Ramos. No dia 1º de maio de 54, eu estou entrando na rádio com meu pai para fazer o programa e escuto uma voz. A Hebe, naquela época ela era morena, tinha sobrancelhas grandes. E aí eu escuto uma voz do telhado, dizendo, Carlos Alberto, passa lá na minha sala. Era o Luiz Ramos, consertando uma antena, que ele era desses milionários excêntricos, fazendeiro, cara simples, babu. Aí eu fui na sala dele, tinha um papel, ele disse, assina aí que é o teu contrato. Eu falei, como meu contrato? Você, a partir de hoje, você vai ser nosso contratado. 3.000 cruzeiros. Falei, não, seu Luiz, é muito. Não precisa. Pô, é muito. Não, porque eu morava, tinha 18 anos, tinha 17, 18, eu tinha feito 18 anos em março. Eu morava com meu pai tinha carro. Você tinha tudo. Tinha tudo, né? Pô, mas legal, porque você estava sendo valorizado pelo seu trabalho. E pelo dono da emissora. Isso é incrível, isso é muito legal. E não por ser filho de quem você era. E daí pra frente, financeiramente, o meu pai não se meteu mais. Porque nem nesse contrato papai teve... Ele também talvez soubesse. Sim, claro que ele deveria saber. Mas de lá para frente, eu ficava chateado, porque eu não entendia isso. Ele renovava o contrato do Golias, de outros artistas, e o meu ele dizia, vai lá e você se vira. Olha. Mas foi ótimo ele fazer isso. Porque você começou a voar com as portas abertas. O Golias me ajudou infinitamente mais do que meu pai. Eu li em algum lugar que o Golias ele entrou 4 dias depois que você começou a trabalhar. Foi, no dia 4 de maio, aniversário dele. E quando você viu essa pessoa entrando a primeira vez? O meu pai disse, olha, tem um garoto aí que vai ser um sucesso, filho. Seu pai já tinha sacado? Tinha, porque o Golias trabalhava na Rádio Cultura e o Vitor Costa tinha arrendado a Rádio Cultura para botar sua música. Ele queria lançar uma emissora que só tocasse música. Vitor Costa era um homem de uma visão... Visionário. Demais. O cara era fora de série.
E tinham 3 artistas que eram contratados. E o Vitor falou, Nóbrega, vê aqueles 3 lá, se tem alguém que você queira, porque eu tenho que mandar embora, eu estou com pena dele. Aí meu pai pegou o Golias, que o Golias fazia imitações e o Golias... Olha que louco isso. Então era pro Golias estar na rua. Seu pai... Foi, pegou o Golias. Aí o Golias começou a trabalhar no dia 4 de maio, 3 dias depois que eu assinei o contrato. E era o artista mais jovem. Então acho que nós tivemos uma afinidade que os outros eram mais antigos do que eu. Pô, que legal. E essa amizade durou a vida inteira. Durou a vida toda. Até hoje. Até hoje. O Golias, para mim, tá vivo. Porque o homem, ele não morre, acaba o corpo dele, o trabalho dele fica. A energia também, né? Não, e o trabalho, o Golias deixou uma história, né? E aqui Moacir Franco. Moacir, né? Moacir aqui atrás. E aí a gangue tava se reunindo, você, Golias... Canarinho. Roberto Luna, que é um cantor de boleros. E até então você sempre atrás. Eu sempre escrevendo. Aí foi que surgiu a televisão, porque meu pai estava querendo ir para a televisão, mas ele não tinha como. Aí eu comecei antes da televisão do que meu pai. Caramba! Sabe por quê? Qual foi a primeira sua? A Ângela Maria era o maior sucesso naquela época. E o Jânio Quadros era governador de São Paulo e estava lançando a candidatura do Carvalho Pinto. E o Vitor Costa estava patrocinando a campanha do Carvalho Pinto. E o Golias imitava o Jânio. Aí falou para o Golias fazer uma brincadeira no programa da Ângela Maria. Como era eu quem escrevia para o rádio, para o Golias, eu falei, pô, deixa eu escrever e eu me escalo. Eu vou fazer eu entrevistando o Jânio Quadros. E aí nós fomos para fazer um programa. E saiu tão bom que o Jânio pediu para o Vitor, enquanto fosse a campanha, que naquela época podia. Você tinha que parar só 3 ou 4, acho que 3 dias, 72 horas antes a campanha, não é como é hoje. Então nós ficamos a campanha toda do Carvalho Pinto, fazendo toda semana o programa da Ângela Maria. Legal. Só que o ano seguinte, o meu pai entrou, só que ele já entrou de Manuel de Nóbrega, ele já entrou com o programa dele, tá com a Praça. Praça da Alegria. Praça da Alegria. Foi o primeiro programa dele. Foi o primeiro programa dele. E aí você foi junto com seu pai para escrever? Foi todo mundo. Não escrever não, ele não deixava. Não, ele morria de ciúme da praça. Porque naquela época, André, não tinha equipe. Cada um escrevia o seu programa, não tinha essa. Era bem isso, faz, grava. Não é como é hoje. Hoje tem uma equipe. Você vê um programa, aquele Zorra Total, que é do meu amigo Márcio Meller. Que inclusive é um dos maiores expoentes do humor atual, né? Pô, eu adoro ele. A gente se fala muito pelo telefone, ele já me levou 2 vezes à Globo. Você vê, tem 12, 15 redatores. A Praça já tem vários redatores. Você tem quantos? Olha, fixo eu tenho 2, que é o Magalhães e o Sérgio Valentim. Mas o resto, o Popertone escreve o quadro dele, a Marley escreve o quadro. É bem colaborativo. E eu faço a redação final. Eu lembro que quando a gente dividia os camarins, eu lembro que eu sempre via você recebendo um por um. Você fazia meio que um banco da praça dentro do camarim. A gente chama ensaio de texto. Que o artista vai, no caso o Popetone, ele vai lá com o texto dele. Não, já vai. Você já viu antes? Claro. Ah, tá. Eu pensei que era muito na hora. Não, o Popetone, sim. Só 2 que eu não sei o que vão fazer. É o Paulinho Gogó e o Matheus Ceará. Que são os 2 mais malucos. São os 2 loucos, que é piada. Então eu não preciso saber, que eu quero rir na hora, dar aquela risada na hora. Clássica. O resto eu recebo com 2 semanas de antecedência. Eu faço a redação final dos quadros, entrego para a produção e no dia da quarta-feira, que dia que a gente grava, eles recebem o texto da semana que vem já. É muito organizado. Mas os outros artistas não se sentem desmerecidos ou que eles não acham que o Gogó e o Ceará têm privilégio? Não, se eles quiserem fazer o mesmo, pode fazer. Claro. Tá agora, aberto. Tá aberto. Agora não adianta chegar lá e para contar piada. Aí você vai no Google, a minha cozinheira, com o maior respeito que eu tenho, pode escrever um programa. Qual que você acha que é o segredo, então, da longevidade? Porque criatividade. A Praça é Nossa, ela tá no mesmo formato há 32 anos. Não, tem mais tempo. Há 60 anos. Não, eu tô falando da sua geração. Há 65 anos. 65 anos com aquele formato. Porque o segredo da praça é exatamente o banco. A praça, é o cenário, é o banco. Porque houve
no começo da civilização, começaram a ter as cidadezinhas, tinha uma praça. E no futuro há de ter uma praça, até em Marte vai ter um dia uma praça. Sem dúvida alguma. Então o ovo de Colombo do meu pai foi o cenário. E surgiu essa coisa que é uma loucura. A praça... Chegou tem alguma época da sua vida, ou já teve, que você virou e falou assim, eu não aguento mais, eu não vou mais fazer. Houve. Eu não quero mais. Eu falei isso no dia que eu recebi essa homenagem no Congresso. Eu disse, eu não vou fazer um discurso, eu vou contar uma história para vocês. Aí eu comecei a contar coisas da minha vida, as pessoas que nunca acreditaram em mim. Muitas pessoas não acreditaram? Sempre. Sério? Sempre. E eu comecei a falar que eu era gago e as pessoas... Gago, espinhudo e narigudo. Narigudo. Isso é uma boa abertura. Gago, espinhudo, narigudo, narigudo. e com o programa no ar há 32 anos. Carlos Alberto de Nóbrega. E eu estava explicando que em 1986 eu estava na Globo, reuni meus 4 filhos da época e a minha mulher da época e disse, olha, eu não quero mais fazer os Trapalhões e o Boni não quer que eu faça o Jô, que eu queria trabalhar com o Jô. Então acho que a minha carreira acabou, eu vou voltar para São Paulo, eu vou procurar um advogado amigo meu, vou trabalhar com eles para pegar novamente o ritmo, ou vou trabalhar em publicidade, com o Alex Piricinoto, era da Alcântara Machado, muito meu amigo, eu trabalhei lá como redator, como criador, e acho que minha carreira acabou. E aí eu encerrei dizendo o seguinte, aquele camarada, aquele chefe de família que juntou os filhos para dizer que estava, hoje está na casa do povo recebendo a maior homenagem da sua vida. Quer dizer, você tem que ter confiança. Pelo seguinte, eu comecei com 17 anos, então eles não acreditavam que era eu quem escrevia. Tá certo? Era o meu pai que escrevia para eu ganhar dinheiro, como se eu precisasse. Aí surgiu o Golias, logo em seguida. Escrever, quando o Golias estourou, foi para a televisão. Qualquer um escreve para ele é muito engraçado. Eu invento tudo na hora. As pessoas nunca valorizam. Aí eu parei de trabalhar com o Golias, que ele saiu da televisão, e ficou 12 ou 13 anos parado. Eu fui para os Trapalhões. Como foi essa ida para os Trapalhões? Porque isso marcou minha infância. Isso marcou minha infância. A minha memória de domingo, de família, é assistindo os Trapalhões. Pelo seguinte, eu não conhecia o Renato. Um dia eu me encontrei com ele no aeroporto. Renato, sei o quê, Paraná, no salão. E ele tinha saído da Excelsior. Falei, o que você está fazendo? Sei o quê. Não, eu estou parado, estou fazendo um show, sei o quê. Você não quer fazer a Praça do meu pai, a Praça da Alegria? Claro que eu quero, sei o quê. E eu falei com meu pai, dá para trazer o Renato para fazer a praça? Lógico. Aí o Renato foi fazer a praça. Só que tinha que levar o Dedé também. E não tinha verba. Não tinha verbo. Já naquela época já não tinha verbo. Já naquela época a TV já estava vivendo o seu auge da crise. Da crise, Então o que eu fazia? Como eu estava fazendo faculdade... eu já tinha me formado. Mas só um adendo, seu pai, ele fazia economia e abandonou, né? E você era um mau estudante, bombou 3 anos e foi fazer o FRJ Direito. E me formei em 5 anos, não pedi 1 ano depois que entrei. Como a vida é doida. É porque, como todo o disléxico, quando você gosta, você faz bem feito. Você gostava de direito? Eu acho que sim. É bom que você mesmo analisar seu contrato. Não precisa pagar uma nota. Mas aí, o que eu dizia? Para o Dedé poder entrar, eu dizia que eu tinha prova lá na faculdade e eu não podia e botava o Dedé no meu lugar. Umas 2 vezes por mês, o Dedé entrava para poder ganhar o cachê que eu ganhava. Que legal! Na Praça da Alegria. Na Praça da Alegria. Aí a Record contratou os 2 e nós ficamos amigos. Um belo dia, aí o Renato foi embora, nós saímos da Record, fui para o Silvio. E um dia o Renato me telefona e diz, olha, eu estreiei sábado na Tupi, os Trapalhões, mas eu não tenho texto. Dá para você escrever para mim? Eu falei, claro que dá. E a partir do 2º programa da Tupi, eu passei a escrever os Trapalhões na Tupi para o Renato. Que até então era o Didi? Não, eram os 4. Já tinha o Mussum, já tinha Mussum, Zacarias, já tinha os 4. Olha isso, a Tupi está rindo com mais esse sucesso. Olha a chamada. Que legal. E aí aconteceu de eu ir para a Tupi com ele, escrever para ele, e fui convidado para ser diretor da linha de show da Tupi. Da Alfonso Bovero, número 42. Exatamente. Onde começou a minha carreira. Onde começou, MTV. Era ali. Que louco aquele lugar. E aí, tá indo, um belo dia, nós estamos gravando e aparece um cidadão. Naquela época, as lentes eram diferentes, não é como é hoje. Sim. Eram 3 lentes, né? Aquele negócio de virar.
apareceu um cidadão lá da Tecla e tirou uma lente enorme. E o Renato queria saber o que é. Senão o Zara precisa dessa lente lá embaixo. Que lá embaixo era o estúdio das novelas. E essa é uma Paiardi. Meu pai tinha uma. Aí o Renato ficou chateado, porque tiraram uma lente. Pô, falta de respeito. Sim, sim. Aí ele falou, Carlinhos, estou indo embora. Eu tô achando que ele vai embora, porque ficou zangado e foi embora. Não, ele vai embora da TV, ele não quer mais. Não, isso era o quê? Meio de 1h? De noite ele ligou para mim e falou, olha, você tá na Globo. Eu falei, alô? Alô, quem fala? Alô? Se vem aqui amanhã, porque eu não volto mais para São Paulo, já falei com o Boni que eu venho para cá, mas quero trazer você comigo. Que loucura. E os outros 3 vêm a partir de janeiro. Só que eu fui em setembro. Aí eu peguei, liguei pro Boni. Falei, Boni, eu não posso chegar aí durante o dia, porque eu sou diretor da Tupi. Não dá pra gente sair pra jantar. Ah, não, chega aqui 10h30, 11h. Aí eu peguei um avião no dia seguinte, né? Fui pro Rio, me encontrei com ele. Porque isso é uma coisa gozada. Eu sou muito cara de pau. Eu ganhava cachê para ser diretor e não tinha um salário. Ah, então era por trabalho. Ixi. Ou seja, trabalha, você tem. Então, eu me escalava em tudo. Eu era o diretor da emissora, pô. Mano. Eram 3 programas de humor, eu escrevia e participava dos 3. E eu, por ser diretor, sabia o salário de todo mundo. E o maior salário, na época, era da Eva Vilma, que ganhava 25 mil cruzeiros. Ela era a grande estrela da Tupi. Quando eu fui para o Rio, nesse dia, né, nessa noite, fui me encontrar com o Boni, na sala dele, ele perguntou, quanto é que você ganha? Eu falei, ganho 25 mil. Ah, você colocou o teto do maior da Claro. Que truqueiro. Oh, pô. Poker. Foi. Poker total. Ele disse, não, tudo bem. Aí ele disse, ó, então você vai ganhar bem mais. Ele me deu 60 mil. Oi? 60 mil. Aí você falou, ele falou assim, não, mas olha só que cara legal. Como o salário maior de lá é do Max Nunes, ele ganha 40, você vai ganhar 40 no Rio e 20 em São Paulo. Nossa, que maravilhoso. E aí comecei Aí ele disse, olha, então você começa a ganhar a partir desde ontem. Isso foi no dia 2 de setembro. Você já está ganhando desde ontem. Só que você não fala nada para ninguém, porque a minha mãe estava morrendo. Ele sabia. Eu sei que você está... Seu pai e sua mãe em 6 meses. Então, eu sei que você está precisando de dinheiro, então você já está ganhando por aqui e continua na Tupi. Não. Só que não fala para ninguém que você assinou o contrato aqui comigo. O teu contrato é a partir de 1º de janeiro. Só que 2 dias depois estourou tudo. E aí o bicho pegou para você. Aí o bicho pegou, tive que sair da... Sério? Da Tupi? Só que não tinha contato, não tinha nada. Que eles me exploravam lá. Ela já estava quase falida. Era... Puta, que pena, né? Foi uma pena mesmo. Olha esse trio. Olha aí. Olha aí. Bons tempos. Olha. Bons tempos. Ai, meu Deus. E você sabe que eu fiquei com fama de rico por causa dele. Ah, é? Pelo seguinte, ele estava começando a fazer sucesso financeiro e ele não queria que o público soubesse. Porque como ele vendia carnê, ele tinha medo das pessoas acharem que ele estava metendo a mão. Carnê esse que só refrescando aí Baú da Felicidade, que era do meu pai que deu para ele. Seu pai deu para ele mesmo? Deu. Eu li isso no livro e falei... Deu. E então, o que acontecia? O Silvio tinha um carro, ele tinha um Chevrolet Impala 64, isso em 1964. Só que ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha esse aqui. Não queriam exatamente esse. Nossa, uma banheira. Então, quem saía com o carro era eu. Eu deixava, por exemplo, a gente saía sexta-feira, eu deixava o meu Maverick na casa dele, pegava Impala, a gente ia pro cinema, ia pro teatro, ia jantar. Fomos passar o carnaval no Rio, eu fui no carro dele, ele foi de avião, eu fui no carro dele. Bonitão. Ele comprou uma lancha. Aí ele tinha vergonha de aparecer com a lancha, era você. A lancha era minha. Mas posso falar, Carlinhos, a melhor coisa não é você ter dinheiro pra ter uma lancha, é você ter dinheiro pra ter um amigo que tem uma lancha. Porque a lancha não era grande, uma lancha de 21 pés. Ou seja, é o melhor amigo do mundo. Silvão! Eu chegava lá, oi, seu Carlos, vamos botar lancha, bota aí, bota a gasolina aí, tá? Se ninguém sabia que eu andava de Maverick, que era também um carro bom, não era. Mas entre o Impala e o Maverick, dá licença, né? Ó, Mavericão eu tinha um desse, era verde. Olha que lindo. Não, esse era o de super luxo, o Sport, eu tinha era um carrão. E Bia que era uma desgraça. É isso que eu ia falar, você tinha que ser dona de um posto de gasolina. Aí começou aquele negócio, o Casalberto tem carro do ano, o Casalberto tem lancha, ele trocou de lancha, eu troquei de lancha. Porque a gente gostava muito de esquiar. Caramba, naquela época. Então às vezes a gente saía só nós dois. A gente era muito amigo. E quando que rompeu essa amizade toda?
Rompeu quando meu pai morreu. Antes do meu pai morrer. Por uma besteira minha. É mesmo? É. Você já falou isso em vários lugares, né? Uma besteira minha, eu... Vocês ficaram 11 anos sem se falar, não 11 foi? anos. Então eu não posso dizer que hoje eu seja amigo dele. Não. Eu acho que isso são palavras do meu psiquiatra, que eu fiz 10 anos e meio de análise com psiquiatra. Arthur Kaufmann é um homem que eu jamais vou esquecer. E ele disse, não, o Silvio não é teu amigo, ele é teu protetor. É diferente. Ele não deixa ninguém botar a mão em você, só ele. Entendeu? Então, hoje eu vejo o Silvio assim. O Silvio é uma pessoa que tem muito respeito por mim. Que o Silvio já disse várias vezes que o Carlos Alberto é intocável. Então, mas dizer de amigo, não, eu não sei o telefone dele. Isso que eu ia perguntar, vocês não trocam mensagem? Não, WhatsApp, eu vejo o Silvio eu só vejo o Silvio troféu imprensa. Só troféu imprensa. Quando eu ganho. Mas ele ficou um pouco mordido de você estar na Globo, não? Não, porque nunca mais, era proibido assistir TVS lá na minha casa, não deixava. TVS era o SBT. É que muita gente não conhece. Estúdio lá na Vila Guilherme. Vila Guilherme. Hoje é uma igreja lá. Que chovia. Eu saí de barquinho. Sabe que eu tenho memória disso? Eu tinha um tio que morava na Vila Guilherme. E eu lembro que eu passava perto, assim, pequenininho. Eu falava, caramba, aí é o SBT. Aí corta. Eu pequeno indo passar férias. Eu passava férias de julho em Santos com a minha avó paterna e em Sergipe com a minha avó materna, em janeiro. E aí em julho, eu lembro que quando começava Pra Ser Nossa, ou Pra Ser Nossa na quinta, sempre foi na quinta? Não. Era no sábado. Depois passou sábado, depois passou pra quinta. E domingo, o programa Silvio Santos. Eu lembro que começava os dois programas, minha avó falava, hora de dormir, André. Eu venci tanto quando ela virou e falou assim, agora você pode assistir. Aí eu lembro que eu ficava assistindo, eu falava, caramba, velha surda. Eu cresci. Já tô grandinho. Minha avó era censura da época, né? Minha avó era a grande censura. Mas que legal, que legal. Então vamos lá, volta. Puta, tô adorando. Espera só um minuto. Continua na parte 2. Não perca!